Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Carolina Castro, sou da Assessoria de Gestão Estratégica, da Coordenação de Escritório de Projetos do Ministério da Agricultura e Pecuária. É um grande prazer participar do Agro Hackathon 2022 e conversar com vocês, né, de uma forma aí mais macro, sobre Canvas e estruturação de projetos. Bom, primeiramente, quem somos? Nós somos do escritório de projetos do MAPA, tá? Segue aqui abaixo o endereço para o nosso link no portal da agricultura, tá? E todos os nossos conteúdos da assessoria de gestão estratégica, da coordenação de escritório de projetos e da coordenação estratégica do MAPA, eles dialogam não só com os servidores do MAPA, mas eles dialogam também com toda a sociedade. Então, é possível todos vocês terem acesso à nossa carta de serviços e a todos os materiais, os produtos e serviços produzidos pela assessoria de gestão estratégica do MAPA. Então, fica aí o super convite e super dica. Bom, primeiramente, nós vamos conversar sobre conceitos básicos de projeto, um alinhamento bem macro, né? Porque a gente acredita que o público ele é formado por um grupo heterogêneo de pessoas, então um alinhamento conceitual básico e o nosso Canvas de projetos, que eu vou compartilhar com vocês também algumas instruções de nível aí mais macro. Essa imagem aqui à direita é do mapa estratégico do Ministério da Agricultura, e ele está válido até o ano de 2031. Nesse mapa, vocês podem ver que a gente tem a visão de futuro do Ministério, a missão do Ministério, os valores e cada um dos objetivos estratégicos que dialogam com cada uma das 4 áreas que compõem esse grande universo mapa. Então, fica aí mais essa dica. E logo abaixo aqui o QR Code para vocês acessarem o mapa estratégico, porque pensar em projetos é pensar em estratégia. Os projetos, eles são uma ferramenta, né, que o Ministério utiliza, na verdade a gestão de projetos utiliza, né, para se chegar a uma visão de futuro, né? Se tem uma visão de futuro e como chegar lá? Através de projetos, através de inovação. Então, essa aqui é o mapa estratégico válido do Ministério até aí o ano de 2031. Conceitos básicos, vamos lá. O que é um projeto? Segundo a Bíblia de gestão de projetos, né, o PMBOK do PMI, projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Além disso, o projeto é um empreendimento que não é repetitivo, com uma sequência bem definida, né, de início, meio e fim, conduzido por pessoas para se obter um resultado inédito, um resultado exclusivo. Tá? Então, pensar em projeto é pensar em exclusividade, é pensar no novo, é pensar em inovação. Além disso, um projeto ele ainda se caracteriza pela tríplice restrição, que é o escopo, o tempo e o custo, né? O escopo claramente definido, é o trabalho que será realizado, existe um custo, né? E um tempo. Então, são esses aí os conceitos básicos de tríplice restrição de projetos. Para conhecer mais sobre o método de gestão de projetos, programas e portfólio, eu convido todos vocês a entrarem aqui, utilizarem esse QR Code aqui embaixo nessa página e terem acesso ao guia de iniciação, ao MGP Mapa. Esse guia de iniciação, ele foi pensado para dialogar diretamente com o servidor do Universo Mapa, do Mapa e suas coligadas, empresas coligadas, mas ele também serve para dialogar com todas as pessoas que têm interesse em gestão de projetos e em gestão estratégica. Dentro desse guia, nós temos aqui todo o ciclo de vida do projeto, né?
que se inicia na proposição, iniciação, planejamento, execução, encerramento e perpassando tudo isso, a gente tem aqui o monitoramento e controle desses projetos. Falar em Canvas de projetos é falar da etapa dentro do ciclo de vida, é falar da etapa de iniciação, tá? Então, por isso que eu circulei aqui elaborar o Canvas, porque esse Canvas que eu estou apresentando, que eu vou apresentar aqui para vocês, é o mesmo Canvas que nós utilizamos para desenhar, para pensar, para modelar todos os projetos e programas do Ministério da Agricultura. Bom, então vamos lá. Canvas de projetos. O que seria um Canvas de projetos, né? O Canvas é uma palavra de origem inglesa que significa tela em branco, uma tela de pintura. Na gestão de projetos, o Canvas, ele é um painel com 9 blocos correlacionados. Eles dialogam entre si. O Canvas, ele é uma ferramenta incrível para a criação de projetos de maneira colaborativa. Esse é o Canvas de projetos que nós utilizamos no Ministério da Agricultura. Ele segue as orientações contidas no livro dos professores Vanks Leandro e Elber Vieira. Está logo aqui abaixo, né, uma imagem do livro Canvas de Projetos, Canvas Project Design, dos professores. Bom, além disso, um Canvas, ele se caracteriza por ser simples, prático, visual, ele é muito centrado na questão de manifestação de ideias. Ao celebrar uma oficina de modelagem de projetos utilizando um Canvas de projetos como esse, é interessante que exista uma participação de diferentes pessoas, de diferentes partes interessadas, independentemente do nível de conhecimento sobre o tema específico. Em Canvas de projetos, é falar de colaboração, então, é falar de uma construção colaborativa, se utiliza muitos post-its, né, para que todos tenham oportunidade de contribuir de uma forma fluida com ideias. Então, é uma dinâmica, né? E nessa dinâmica, a gente ainda não tem desenhado muito bem as figuras, os papéis, né, das pessoas. Então, assim, a figura do gerente de projetos, ela ainda não está muito definida. A intenção, como a gente fala em manifestação de ideias, é importante que todas as partes interessadas em participar do Canvas, a gente parta de uma premissa de que são todos iguais. Bom, como é que funciona, então, esse Canvas na prática? Como eu já falei, ele é um trabalho de criação colaborativa, utiliza-se post-its, o Canvas de projetos não é um momento de refinar ideias, tá? Ele é mais fluido, então, assim, são bem-vindas várias ideias, por isso que a gente vai utilizando os post-its, né? Por quê? Porque se trata de um momento de criação. Bom, esse aqui é o Canvas de projetos, né? Como eu falei para vocês, nós temos aqui 9 blocos que dialogam entre si, que são correlacionados. Inicialmente, vamos falar sobre 2, de 2 em 2. Primeiro sendo o objetivo e a descrição do produto e do serviço. Bom, objetivo. Qual que é o objetivo dentro de um Canvas de projeto? O objetivo, o objetivo de um projeto é o resultado que será entregue no final. O que é o resultado que vai ser entregue no final? É um produto? É um serviço? É isso que precisa estar definido nesse bloco do objetivo. Além disso, o objetivo ele deve ser simples, curto, direto, idealmente escrito com o verbo no infinitivo, né? Seguido pelo resultado que será entregue no final do projeto. Então, assim, é recomendado a gente evitar utilizar verbos difusos, como melhorar, facilitar, e utilizar verbos assertivos, como realizar, elaborar, implantar, ok?
Próximo ponto aqui, que dialoga com o objetivo, são as características do produto, né? Então, se a gente falou que o objetivo do projeto é o resultado que vai ser entregue no final, aqui nós vamos qualificar as características desse produto ou serviço final. Então, aqui fica a dica, tá? Que se for um produto, a gente vai descrever o tamanho, a forma, o peso, a quantidade. Se tratar de um serviço a ser entregue no final do projeto, a gente vai descrever o como que esse serviço vai ser prestado, o perfil das pessoas que prestarão o serviço, o perfil do treinamento e assim vai. Os próximos 2 pontos que a gente vai tratar aqui nesse Canvas de projetos é a justificativa e os benefícios, onde a gente vai elencar quais são os problemas que nós vamos solucionar através desse projeto, da implementação e execução desse projeto. E o benefício é qual é o ganho? Qual o benefício de se movimentar todo esse recurso, seja mão de obra, tempo, pessoas, custo, para se entregar esse projeto? O justificativa. Os projetos, eles nascem tanto de problemas quanto de oportunidades. Então, aqui, a gente lista os projetos que geram a necessidade do projeto ou do programa. Aqui, pessoal, é o seu business case. Quais são os indicadores numéricos do seu projeto e quais são os indicadores que ele possui. Então, fica uma dica aqui simples de redação. Não há tal coisa, falta de tal coisa. O sistema, se for desenvolvimento de um software, por exemplo, o sistema atual não se comunica com tal coisa. Isso no que diz respeito à justificativa. Já o benefício é o seguinte: como são blocos correlacionados, para cada justificativa, para cada problema listado, você vai listar um benefício direto. E benefício, gente, é ganho, tá? Então, assim, quais são os indicadores numéricos que o projeto possui? Então, a dica é se perguntar: por que investir nesse projeto? Qual é o ganho para a sociedade? Qual o ganho para o governo? Qual é o ganho para a empresa, ok? Seguindo aqui o fluxo, nós vamos para o coração do Canvas de projeto. Nós vamos falar agora de escopo e não escopo, tá? O que seria o escopo? O escopo, como eu disse, é o coração do Canvas, né? Escopo é igual trabalho. Quais são os trabalhos que devem ser executados para entregar o projeto? Idealmente, esse escopo, ele é escrito de forma substantivada, ok? Então, nós vamos falar de implantação, construção, aprovação. Para aqueles que têm um conhecimento um pouco maior de gestão de projetos, o escopo, pessoal, ele está na sua linha 1 da estrutura analítica do projeto, da EAP, ok? E o que significa não escopo? O não escopo é o não trabalho, tá? Ele faz fronteira com o escopo no que provavelmente poderia gerar dúvida ou fonte de conflito para partes interessadas. Então, você diz o que você vai fazer no escopo, e o que for passível a dúvida ou fonte de conflito, você diz, de forma transparente, isso aqui não será realizado, ok? Isso aqui é interessante, definir aqui o no escopo, ele é importante, né, para dar transparência à proposta, né, ao projeto, ao nosso business case aí que está sendo desenhado. Seguindo aqui a lógica, nós vamos falar de stakeholders ou partes interessadas, premissas e restrições e riscos. Em alguns campos de projetos, vocês vão ver que existe um bloco para premissas e existe um bloco para restrições. Mas nessa metodologia, nesse canvas de projeto desenvolvido pelos professores Vanks e Elber, eles entenderam que seria interessante colocar premissas e restrições juntos para facilitar a dinâmica, até porque a intenção não é uma discussão metodológica, né? E sim
o que precisa ser considerado aqui como premissa ou restrição. Então, vamos lá. Partes interessadas ou famosos stakeholders é a pessoa física ou jurídica que tem algum interesse ou positivo ou negativo no projeto, tá? Então, é interessante a gente elencar também quem pode ter aí interesse negativo no nosso projeto, né? Claro que a gente vai colocar de uma forma diplomática, mas é importante fazer esse mapeamento também. Então, como eles são blocos correlacionados, para cada item do trabalho, para cada item do escopo, se perguntar quem tem interesse, quem pode contribuir ou quem poderia atrapalhar nessa atividade, nesse trabalho, ok? Já as premissas é o que precisa ser considerado. São ideias ou condições que fundamentam a concepção do projeto. Então, para cada item do escopo, novamente, se perguntar quais são as premissas, quais são as regras que precisam ser obedecidas para que o trabalho seja realizado, né? E as restrições são as condições que restringem ou podem limitar o projeto ou a sua forma de execução. Então, as premissas e restrições, eles vão juntos num mesmo quadrante, ok? O que se precisa e o que restringe ou limita a execução do projeto. Risco. Risco é o que pode dar errado, né? Projetos, eles envolvem risco. Porque lembra que lá no início, quando a gente estava fazendo um alinhamento conceitual sobre o que é projetos, projeto é inovação, então projeto é contrário à rotina. Então, risco é muito importante ele ser mapeado, pensado nesse exercício, nessa atividade de um canvas de projeto. Os riscos, agora, os riscos, eles são problemas em potencial, tá? É muito importante a gente lembrar que riscos são eventos que podem se tornar um problema no futuro, ok? Não que seja um problema agora, mas pode, na implementação desse projeto ou na execução do projeto, são problemas futuros, ok? E mais uma vez, dialogar com o escopo, se perguntar, né, o que pode dar errado ou o que pode dar certo, porque risco a gente trabalha tanto para o que pode dar errado ou oportunidades. Então, estejam abertos também a um risco certo, a uma oportunidade, risco negativo ou risco positivo. E, terminando aqui o nosso canvas de projetos, nós temos as entregas, as datas e custos. Então, vamos lá. As entregas. As entregas seriam os resultados intermediários produzidos ao longo do projeto, tá? As entregas, elas servem para acompanhar essa evolução do projeto. As entregas, elas são mensuráveis, elas são auditáveis, elas são específicas e, idealmente, elas são escritas no particípio passado. Construído, entregue, aprovado. Então, como é que funciona? Fica a dica aí. Para cada item que você elencou lá no escopo, se perguntar quais serão as entregas, as atividades intermediárias. E lembrar de mais uma coisa, pessoal, super importante, que é uma forma que nós trabalhamos no mapa. Nós falamos aqui que as entregas, elas são resultados intermediários. Então, no mapa, no Ministério da Agricultura, a gente não precisa finalizar um projeto para ver resultados para a sociedade. A gente vai entregando resultados para a sociedade, nós temos entregas para a sociedade à medida em que os projetos são executados, tá? Então, essa é uma dica super valiosa no momento em que vocês estiverem modelando os seus projetos e utilizando o Canvas. E isso é até interessante também, porque você, se pensar em engajamento, a gente é uma estratégia muito interessante de deixar sempre
os stakeholders, as partes interessadas, principalmente os patrocinadores, engajados ainda nesse projeto, né? Vislumbrar aí horizontes de entregas de resultados intermediários, ok? E aqui, data e custo, bem objetivo, né? Para cada entrega que foi pensado, que foi elencado, nós temos uma data. Para cada entrega, nós temos um valor a ser investido. Agora, no momento de Canvas, tá? A gente pode trabalhar com estimativas, tá? Porque nós já falamos que não é um momento de muitas definições, mas sim de colaboração, de criação e de vislumbrar aí um horizonte para o projeto. Então, pode-se trabalhar nesse momento tranquilamente com estimativa, tanto para data quanto para custo. Bom, para mais informações e fechando aqui a nossa apresentação sobre Canvas, visitem o MGP Mapa 3.0. Ele está contido no site, no portal do Ministério da Agricultura, na página da AGE, e lá vocês podem ter acesso a mais informações sobre a metodologia aplicada no Ministério da Agricultura e também no Canvas de projetos. Nós agradecemos e caso tenham dúvidas ou questões, vocês podem entrar em contato conosco da coordenação de escritório de projetos através do e-mail age@agro.gov.br. Um forte abraço, pessoal. Tchau, tchau.